Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Espero que você esteja aproveitando aí esse momento, né? Estuda bastante, aproveita o seu tempo, trata de fazer atividades mais diversificadas, mas aproveita o tempo, tá? Isso é muito importante para a sua preparação, para que você tenha sucesso lá na frente, como você for fazer as suas avaliações. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje a gente vai aí nessa tocada da Geografia falar de questão de transporte, né? Transporte a gente sabe muito bem, né? É uma atividade do setor terciário da economia, onde nós vamos acabar tendo que existe uma relação muito forte entre os chamados sistemas de transporte e o desenvolvimento de uma determinada região. Isso é uma coisa muito forte, né? Por isso que nós devemos entender como é que funciona esse sistema de transporte, quais são suas características, tá? Então isso aí são atividades importantes e os nossos encontros aí, eu espero com você, sinceramente, que eu tenha te dado um suportezinho para nós chegarmos e fazer essa análise, tá? Então vamos lá. Sistemas de transporte, quando a gente fala dos diferentes tipos de transporte, nós estamos nos referindo a um conceitinho, que é chamado do quê? Modal de transporte. Então, a gente não costuma falar assim, não é legal, não é elegante. Há os tipos de sistema de transporte. Vai lá e fala assim, ó, modal de transporte daí fica legal, né? Então nós temos os mais variados, que vai ser o quê? Ferroviário, hidroviário, rodoviário, e nossa preocupação de hoje aqui é com esses dois. Transporte aeroviário, os aviõezinhos que por aí estão. E talvez um modal de transporte que você não já até ouviu falar, viu por aí, mas não sabia que a gente encaixava isso entre um dos modais, que é o conhecido como transporte dutoviário, né? Dutoviário, mas o que é um duto? Duto, você pensa assim, ó, nós vamos ver com mais calma. O gigantesco de um canão que passa um monte de coisa ali por dentro, tá? Então isso é todo um sistema que nós temos no Brasil aí também. Quando nós falamos nessa realidade brasileira, sempre é bom lembrar você que a maior parte do nosso sistema, do nosso modal de transporte, se concentra onde é a nossa matriz? No chamado transporte rodoviário, que é de altíssimo custo. Não podemos utilizar, por exemplo, muito do transporte hidroviário no nosso país, por conta de quê? Por conta dos nossos rios que são de planalto. Utilizamos pouco o nosso oceano, o nosso litoral, através do sistema de transporte que é conhecido como transporte de cabotagem, certo? E além disso, por razões históricas principalmente, as ferrovias também não se desenvolveram no nosso país. Você sabe muito bem como é que isso acontece. O sistema de transporte ele tem uma relação muito íntima com o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ele gera custo, ele não gera produção. Você entende o que eu quero dizer? Se não entende, eu te explico. Você vai pegar, por exemplo, uma determinada atividade econômica, agricultura, vamos pensar. O cara foi lá, plantou, colheu, você está vendo o produto, ele produziu em si. Daí esse cara vai precisar transportar a produção dele lá do campo até a cidade. Ele vai usar esse sistema de transporte aí. Vai sair o produto e chegar o mesmo. Não alterou nada, né? Mas, por outro lado, ele vai chegar com valor alterado lá. Você entendeu, então, qual é a jogada, qual é o lance aí que nós encontramos dentro disso, que são esses chamados sistemas de transporte ou os modais da matriz de transporte? Isso é muito importante. Então, um país ou uma região que busca seu desenvolvimento econômico e social, ele necessariamente vai passar por onde? Por um desenvolvimento de toda uma matriz de transporte de baixo custo. Mas isso no Brasil é uma dificuldade, né? Porque o que acaba acontecendo? Você sabe muito bem, mais de 60% das nossas cargas, das nossas pessoas são transportadas, nossos passageiros, por rodovias, que é o segundo modal mais caro, ficando abaixo apenas do transporte aeroviário.
transporte aéreo viário no Brasil, ele não chega a ser um transporte tão significativo. Ele responde a menos de 0,5% do total das cargas e passageiros no Brasil. Por exemplo, aí ó, nós temos justamente a imagem de um grande aeroporto. Ó, parece que isso é muito significativo. É pouco na totalidade. Tá? Mas o que acaba acontecendo? Esse sistema de transporte, o aeroviário, ele é o mais caro que existe, esse modal. Onde nós acabamos sendo que o seu custo é elevado por quê? A aeronave é coisa séria, gente. Você vai, por exemplo, o caminhão, se o caminhão, a manutenção for mal feita, ele está viajando lá, não sei aonde, distante de todo, vai pifar, vai estragar, ele fica lá, alguém vem recolher ele um dia, né? Não vai trazer grandes prejuízos. Isso aqui não pode estar voando com qualquer problema relacionado com manutenção. Porque se um trem desse cai, trem não, um avião, né? O que nós acabamos encontrando aí? Prejuízo humano é muito grande. Que geralmente nesses acidentes aí aéreos, não foge muita gente, né? Não escapa muita gente. E você imaginou o custo de uma aeronave também? O caminhão, se furou o pneu, ele vai ficar na estrada e você vai recuperar o caminhão. Isso aqui, se pifou o motor, ele cai de lá e desapareceu, né? Então o prejuízo é muito grande. Somado a isso, quando a gente vai fazer uma relação entre a tonelada transportada e o consumo de energia, né? Consumo de energia na forma de combustível, nenhum outro tipo de transporte acaba fazendo o quê? Tendo, por assim dizer, um custo tão elevado quanto o transporte aéreo. Pô, mas se ele é um sistema de transporte tão caro assim, por que é que a gente insiste nele? Pô, porque é legal. Ele tem as suas vantagens também, né? Quais são as vantagens? Primeiro, rapidez. Você vai imaginar assim uma viagem intercontinental hoje em dia. Então nós queremos chegar até a Europa. Vamos fazer isso do quê? Nós vamos fazer isso de navio. Tudo bem, tem muita gente que faz, muita carga é transportada por navio. Mas quando você precisa de uma agilidade maior, você vai ficar, por exemplo, lá, ó, essa história é legal. Se você voltar lá nas Caravelas, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele levou 40 dias na sua viagem. 40 dias hoje? É impensável. Certo? Então, nessas longas distâncias, vai de boa, né? O tal do avião aí ajuda e ajuda isso muito bem. Além disso, e daí uma importância muito grande que nós temos no Brasil. Não quer dizer que as grandes distâncias sejam distâncias internacionais apenas. O Brasil é um país que possui, no seu interior, distâncias gigantescas. Pensa assim uma viagem, por exemplo, entre Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Manaus. Você vai fazer como isso? Né? Existem de diversas formas, mas a mais viável é esse transporte aéreo. Então esse transporte aéreo no Brasil, ele vai encontrar, por assim dizer, essas características. Ele ainda é um sistema de transporte que apresenta elevado custo, né? Mas, por outro lado, a gente acaba percebendo, muitas vezes ele é necessário. E por isso que nós temos esse sistema. O sistema de transporte no Brasil aí, de uma forma muito geral, acaba acontecendo o quê? Ainda, apesar que nos últimos anos vem se mexendo nisso, ele é um setor de aviação que ele é muito fechado. Existe uma quantidade pequena de empresas operando no Brasil e basicamente essas empresas quase que recebem uma concessão por parte do Estado. Esse voo nesse determinado horário só eu posso fazer. Então se você precisa daquilo, naquele momento, você só tem uma opção aí, tá? Então esse é um problema que nós temos e um problema muito grande. E daí nós temos ainda uma modalidade de transporte que ela é de baixo custo também. O que é essa modalidade de transporte aí? Os famosos dutos, que como eu já falei para vocês, são canalizações que nós temos, onde nós acabamos fazendo o quê? Transportando uma variedade muito grande. Óleos, gases, minérios, carboduto por carvão mineral e ainda outros que produzem líquido, os mais variados possíveis. Então é um sistema muito significativo. Ele existe. Uma malha que é uma malha significativa no Brasil, né?
mas também comparado, por exemplo, com ferrovias, rodovias e afins, não é nada. Talvez o mais importante, ou pelo menos o mais famoso que nós encontramos é esse aqui, ó, que ele é um gasoduto, que é o famoso gasoduto Brasil-Bolívia. O presidente lá atrás, chamado Fernando Henrique Cardoso, fez um acordo com os bolivianos para comprar o gás dele. E nós utilizamos esse gás aí, né? Então esse gasoduto vai cortar aqui, ó, o estado do vem da Bolívia, entra em território pelo Mato Grosso do Sul, chega em São Paulo. Aí ele se divide, né? Parte vai lá para o norte, perto de Goiás, outro chega nessa região mais litorânea e um terceiro desce aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e vai até o Rio Grande do Sul, né? Esse aí é o mais conhecido que nós temos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.